O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, cancelou a viagem que faria à Europa, em meio à pressão por um avanço no pacote fiscal. Em comunicado, o governo afirmou que Haddad permanece no Brasil a pedido do presidente Lula para tratar de temas domésticos. A equipe econômica havia afirmado que apresentaria uma proposta de revisão de gastos após as eleições municipais. Haddad e Lula se reúnem hoje para tratar sobre o tema. Inclusive, o ministro falou que as medidas que devem ser anunciadas nesta semana. Vamos acompanhar. A minha ida estava dependendo dessa definição, né? De se essa semana ou semana que vem que seria feito os anúncios, né? Como o presidente pediu para ficar e como as coisas estão muito adiantadas do ponto de vista técnico, eu acredito que nós estejamos prontos essa semana para anunciar. Em relação à Fazenda, tem várias definições e que estão muito adiantadas. O presidente passou o final de semana, inclusive, trabalhando o assunto, pediu que técnicos viessem a Brasília para apresentar detalhes para ele. Eu penso que nós estamos na reta final. Meu querido Henrique Kriegner, o crescimento econômico no Brasil começa a entrar em declínio depois daquele já previsível voo de galinha, que é o PIB crescendo com investimento público. Os juros para segurar a inflação ficam num patamar elevado. Isso aumenta o número de recuperações judiciais, o número de falências, retração da economia. Com a retração da economia surge o desemprego. E aí não adianta fazer juro baixo que a pessoa sem emprego não vai comprar nada. Eu pergunto a você, o governo, em momento algum, falou até agora em reduzir gastos, em diminuir o déficit fiscal. Inclusive, o próprio Fernando Haddad anunciou que não havia pressa ou previsão de corte de gastos. E aí ele falou que até compreendia a inquietação. Será que agora, em vez de só compreender, eles estão resolvendo fazer alguma coisa? Ou vai continuar pé fundo, acelerando na gastança de dinheiro público? Olha, Capês, vai continuar pé fundo, acelerando, porém com um discurso de que está fazendo alguma coisa. Esse é o grande perigo que a gente tem por aí. Boa tarde, Capês, também toda a nossa audiência, os meus colegas aqui de bancada. Eles estão trabalhando num plano. Esse plano, ele tem aí 3 fases, né, principais, 3 frentes. Uma é a redução das despesas obrigatórias, que aí já compõe 90% do orçamento, né? Um bloco muito pesado ali mesmo. O outro são justamente os investimentos em políticas públicas que são consideradas caras, a questão do abono salarial, a questão do seguro-desemprego, que eles estão trazendo ali, tentando ver qual seria a melhor maneira de reduzir o custo dessas políticas públicas, que poderiam até, na concepção de alguns, ser considerado até como um investimento, né? E o outro é justamente a questão de pagamentos aí, pagamentos e benefícios específicos. São 3 áreas muito complicadas de mexer. Questões como gastos que são para manutenção, vamos dizer assim, do governo e de ações, não estão nem sendo cogitadas de serem cortadas. A gente já falou aqui sobre a questão do fundo eleitoral. A gente já falou também sobre outras grandes pacotes aí de gastos muito consideráveis que poderiam entrar na discussão, apesar de não ser uma canetada do ministro que vai resolver, a gente sabe que é mais complexo que isso, mas são brigas que valem a pena, porque é muito dinheiro mesmo. E vamos lembrar, nós saímos do mês de setembro com a maior arrecadação tributária, batendo recorde agora na questão da arrecadação tributária. Nós também tivemos em outubro um outro nível muito acelerado. Tá bom que tiveram aí os impostos atrasados, né, por conta da questão do Rio Grande do Sul e das enchentes. A base tributária aumentou. Então, tudo isso que nós estamos vendo aí mostra que tem mais dinheiro entrando na conta. Da mesma maneira, tem também mais dinheiro saindo. É gasto atrás de gasto. E o mercado, a fala que você disse, Capês, aqui, de não tem pressa, o mercado já deu sinais negativos. Não gostou nada de ouvir uma coisa como essa e está cobrando um posicionamento mais firme. Até por isso que Fernando Haddad decidiu ficar no Brasil essa semana. Muito bem. Laura Porto, como você vê essa questão? Um governo que subiu ao poder com promessas de atendimento à população vulnerável. Ou seja, um governo de esquerda com uma pauta social.
E aí o que acontece é que a economia começa a retrair, os déficits continuam aumentando e ele precisa adotar medidas de ajuste fiscal. O Javier Milei fez isso na Argentina. Aperta o cinto, são medidas antipáticas. Como sobreviver agora que a narrativa dos Yanomamis já não pega mais? A narrativa da defesa da Amazônia já não dá mais. A narrativa de que salvamos a democracia já não está pegando mais. Está na hora de fazer as contas para parar em pé. Como é que você vê, você como otimista, além de uma excepcional jurista, né, reconhecida no Brasil inteiro, como você vê essa questão? Bom, eu vejo que é de fato o momento que precisa parar e repensar as medidas que estão sendo tomadas, né? A gente consegue, inclusive, ver até o próprio dólar trazendo o reflexo de tudo que está acontecendo. Um dólar que o ápice que tivemos até hoje no Brasil foi com uma super pandemia mundial, né? Em que ficou aquele caos instaurado mundialmente. E hoje o dólar bate um valor mais alto do que sempre tivemos. Então, é um momento que precisa rever. Inclusive, foi justamente, né, por isso que o Haddad não fez essa viagem. O pedido do presidente Lula foi para que ele ficasse, para ver justamente essa questão do pacote fiscal e, inclusive, os cortes de gastos, que eles vão analisar isso agora. O pedido foi que fosse feito justamente isso nesse momento. Inclusive, a própria Simone Tebet disse que não tem necessidade de trazer isso tão rapidamente, tão prontamente, ainda que isso tenha sido prometido para depois das eleições em segundo turno. Então, sim, estamos com atraso em todas essas medidas, o que influencia diretamente a nossa economia, mas que, de fato, tudo isso só vai começar a valer a partir do próximo ano. Então, acho que tem que ser muito bem analisado, mas a pressa ainda ela é muito necessária nesse momento. Minha querida Laura Porto, circulou aqui uma postagem, eu não sei se é fake ou não. Ai, meu Deus. Da Simone Tebet. Circulou pela internet. Toda vez que a gente vê o presidente falar besteira, vemos o dólar subir. E a inflação também. Precisamos devolver a segurança jurídica e institucional ao nosso país. Presidente, no lugar de dar exemplo, vamos mudar o Brasil de verdade. Translate Post, do dia 20 de setembro de 2022. Será que isso realmente... Será que ela teria falado uma coisa dessa? Você ouviu a autenticidade desse post? Está aqui na internet. Eu, como uma pessoa do mundo digital, jamais iria propagar uma informação que eu não tenho certeza, né? Vai que a gente propaga aqui uma fake news, o que será de nós? Então, eu não sei se é real, não é, não posso me pronunciar. Esse post não está confirmado, portanto, nós não temos nenhuma condição de tratá-lo aqui. Meu querido Guilherme Mendes, vamos àquilo que é fato mesmo e que estamos discutindo, que é a alta da inflação. A volta da inflação e o decréscimo do crescimento econômico. Esse é um ponto que temos que discutir aqui. Quais as medidas que você sugeriria ao governo para tentar controlar e conter o déficit fiscal? Segurar as despesas é a primeira delas, porque se continuar aumentando a carga tributária, as empresas que estão em recuperação judicial não vão conseguir pagar. Capês, de verdade, eu não sei que dados vocês estão pegando, porque se você for analisar, o desemprego atingiu níveis de 2012, a menor média histórica nos últimos 12 anos. Foram gerados só em 2024 2 milhões de novos empregos com carteira assinada, o que faz, entre outras coisas, o número de CNPJs fakes, esse sim fakes, aquele CNPJ que é só do empregado terceirizado, desaparecer. Quem olha o dado simples fala, nossa, uma série de empresas estão fechando. Sim, estão fechando, porque o trabalhador passa a ter carteira assinada, ele deixa de recolher nota e fecha o seu CNPJ. Isso não tem nada a ver com empresa de verdade fechando. Segundo, agora no mês de setembro, a projeção do crescimento de 2024 foi reajustada para 3%, próximo a 3%. Então, não tem desaceleração no crescimento da economia, pelo contrário, tem previsão de crescimento maior do que a meta, que era anteriormente de 2,5%. O fato é que o governo agora parece anunciar cortes de gastos mais estruturais. No primeiro momento, quando o governo cortou 18 bi, o mercado pedia 30, depois chegou a 20 bilhões naquela sinalização, era apenas contingenciamento de gastos que já estavam previstos e foram enxugados das pastas. Agora, me parece que a medida é um pouco mais estruturante, vai se mexer em seguro-desemprego, vai se mexer na revisão de alguns benefícios sociais, e essas são medidas de longo prazo, cujo efeito vai se fazer sentir no próximo 1 ou 2 anos. Não é só uma questão de cortar a verba do orçamento de 24, que já estava destinado nas pastas. Então, creio que o governo vem fazendo a lição de casa.
a questão do dólar não é uma questão só interna, é uma questão global. Nós estamos com duas guerras deflagradas no mundo afora. Os Estados Unidos aumentando a sua taxa de juros, o que naturalmente faz com que o investidor leve e prefira a segurança do mercado americano em colocar o seu dinheiro lá. E a hora que isso acontece, você tem o quê? A fuga de dólares do mercado e, naturalmente, a elevação da cotação. Isso faz parte do processo global. Agora, querer colocar isso somente na conta dos gastos do governo não é uma visão econômica ou macroeconômica que se sustente. A gente tem que ler o cenário com outros dois dados. Primeiro, previsão do mercado de aumento do crescimento da ordem de 3% e o menor desemprego nos últimos 2 anos. Aliás, estamos muito perto do pleno emprego. Talvez até o final do ano, com as contratações temporárias, a gente atinja o pleno emprego no mês de dezembro. Muito bem. Fica até interessante ver a cor dos olhos do nosso Guilherme Mendes mantendo a sua cor natural, de origem, os olhos negros, bonitos, quando deveria estar um olho colorido, porque ele vê com lentes psicodélicas a economia. É um otimista, é um otimista. Mas não sou eu, é o mercado. É o mercado. É o mercado, capitão. Vamos morar no país... Seguinte, vou criar o seguinte, olha um título para filme. O mundo imaginário de Guilherme Mendes. Lá é sua alegria. O próprio governo fala em corte de gastos? Não. Cortar gastos vai cortar.